Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Amanhã no centro de treinamento do Palmeiras começou com um burburinho incomum. Jornalistas, câmeras e microfones se voltaram para Abel Ferreira, que, com semblante sério, anunciou: Richard Rios não joga hoje. A declaração, seca e direta, caiu como uma bomba entre os presentes. O colombiano, um dos destaques do meio-campo alviverde, estava fora da partida contra o Flamengo, marcada para o próximo domingo, 25 de maio, no Allianz Parque. O anúncio pegou a todos de surpresa, especialmente considerando o momento do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2025. Líder isolado com 22 pontos em 9 jogos, o Verdão vinha de uma sequência impressionante de vitórias, consolidando-se como o principal candidato ao título. A ausência de Rios, portanto, levantou questionamentos sobre os motivos por trás da decisão de Abel. Richard Rios, desde sua chegada ao Palmeiras, tornou-se peça fundamental no esquema tático de Abel Ferreira. Com sua capacidade de marcação, visão de jogo e chegada ao ataque, o colombiano conquistou a torcida e a confiança do treinador. Sua ausência, portanto, não poderia ser atribuída a uma simples opção técnica. Especulações começaram a surgir: estaria Rios lesionado? Haveria algum problema disciplinar? Abel, no entanto, manteve-se firme em sua posição, recusando-se a fornecer detalhes adicionais. A imprensa esportiva, ávida por respostas, começou a investigar possíveis razões para a exclusão do jogador. Fontes próximas ao clube sugeriram que Rios teria sentido um desconforto muscular no treino da véspera, o que poderia ter motivado a precaução por parte da comissão técnica. Outros, porém, apontaram para uma possível negociação em andamento, que exigiria a preservação do atleta. Enquanto isso, a torcida palmeirense manifestava-se nas redes sociais, dividida entre apoio a Abel Ferreira e preocupação com a ausência de Rios. Muitos lembravam da importância do jogador nas partidas anteriores, destacando sua contribuição para a sólida campanha no Brasileirão. O confronto contra o Flamengo, vice-líder com 18 pontos, ganhava contornos ainda mais dramáticos. Sem Rios, o meio-campo do Palmeiras teria que se reorganizar para enfrentar um dos ataques mais letais do campeonato. A responsabilidade recairia sobre nomes como Zé Rafael e Gabriel Menino, que precisariam elevar seu desempenho para suprir a ausência do colombiano. Abel Ferreira, conhecido por sua capacidade de adaptação e estratégia, teria que encontrar soluções rápidas. A ausência de Rios poderia ser uma oportunidade para testar novas formações ou dar chance a jovens talentos da base, como Fabinho ou Pedro Lima. A decisão, no entanto, carregava riscos, especialmente diante de um adversário direto na luta pelo título. O histórico recente entre Palmeiras e Flamengo adicionava mais tensão ao embate. Nos últimos confrontos, os cariocas levaram a melhor, vencendo partidas decisivas e impondo-se no Allianz Parque. A ausência de Rios poderia ser um fator determinante para o desfecho do jogo, aumentando a pressão sobre Abel e seus comandados. A diretoria do Palmeiras, por sua vez, manteve-se em silêncio sobre o assunto. Leila Pereira, presidente do clube, evitou comentar a decisão de Abel, reforçando a autonomia do treinador nas questões técnicas. Nos bastidores, porém, especulava-se sobre possíveis desdobramentos, especialmente se a ausência de Rios resultasse em um desempenho abaixo do esperado contra o Flamengo. Enquanto o mistério persistia, o elenco palmeirense seguia sua preparação para o clássico. Os treinos fechados à imprensa indicavam uma tentativa de manter o foco e evitar distrações. Abel, fiel ao seu estilo, buscava alternativas e estratégias para superar a ausência de um de seus principais jogadores. A expectativa em torno da partida crescia a cada hora. Torcedores, jornalistas e analistas aguardavam ansiosamente o desfecho do caso Rios e o desempenho do Palmeiras sem seu motor no meio-campo. O resultado do jogo poderia ter implicações significativas na tabela e no moral da equipe. No domingo, o Allianz Parque seria palco de mais um capítulo da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo. Com ou sem Rios, o Verdão teria que mostrar sua força e resiliência para manter a liderança e afastar qualquer sombra de crise.
A bola rolaria, mas as perguntas sobre a ausência do colombiano continuariam ecoando nas arquibancadas e nos bastidores. Independentemente do resultado, a decisão de Abel Ferreira já entrava para os anais das polêmicas do futebol brasileiro. A gestão de elenco, a comunicação com a imprensa e a relação com os jogadores seriam temas de debate nos dias seguintes. O treinador, acostumado a lidar com a pressão, teria que administrar as consequências de sua escolha. A novela Rios, portanto, estava longe de um desfecho. O que parecia uma simples ausência transformou-se em um enigma que mobilizava torcedores e especialistas. No futebol, como na vida, as entrelinhas muitas vezes dizem mais do que as palavras. Enquanto isso, o Palmeiras seguia sua jornada no Brasileirão, enfrentando desafios e buscando a glória. Com ou sem Rios, o Verdão mostrava que sua força residia na coletividade, na garra e na paixão de sua torcida. O campeonato continuava, e cada jogo era uma nova história a ser escrita. Com o desenrolar dos dias, novas informações começaram a surgir nos bastidores da academia de futebol. Pessoas próximas ao staff de Richard Rios insinuaram que a ausência poderia não estar ligada a problemas físicos, tampouco a negociações externas. Segundo essas fontes, o atleta estaria insatisfeito com sua minutagem e com algumas decisões táticas recentes de Abel Ferreira, o que teria motivado conversas mais ríspidas nos corredores internos do clube. A situação, ainda embrionária, colocava em dúvida a harmonia que o treinador sempre pregou entre elenco e comissão. Essa possibilidade trouxe à tona discussões que já circulavam de maneira silenciosa entre analistas e torcedores. Estaria o ambiente no vestiário do Palmeiras começando a dar sinais de desgaste? A temporada de 2025 é a quinta consecutiva de Abel à frente do time, um feito raro no futebol brasileiro. Com tantos títulos e cobranças acumuladas, é natural que a convivência apresente desgastes. A exclusão de Rios do jogo contra o Flamengo pode ter sido apenas a primeira faísca visível de algo maior. A diretoria, ao mesmo tempo em que reforça publicamente a confiança no trabalho de Abel, monitora a situação com atenção. Leila Pereira, em conversas reservadas, deixou claro que não aceitará atitudes que comprometam o ambiente do grupo, seja de jogador ou comissão. Ainda assim, garantiu que eventuais impasses serão resolvidos internamente, sem exposição pública. A ordem é blindar o elenco e evitar que polêmicas interfiram no foco da equipe, que segue na liderança do Brasileirão. Para o torcedor, fica a angústia da dúvida: o que realmente aconteceu entre Richard Rios e Abel Ferreira? As versões se multiplicam, mas a verdade permanece trancada nos bastidores do clube. A única certeza é que a ausência do colombiano mexeu com a estrutura do time e com o emocional da torcida, que reconhece em Rios um dos pilares da temporada. O meio-campo sem ele perdeu agressividade e fluidez, e isso foi sentido no empate por 1-1 com o Flamengo. No campo, o Palmeiras demonstrou garra, mas sentiu a falta de criatividade no setor central. Gabriel Menino não conseguiu repetir as boas atuações e Zé Rafael teve que se desdobrar para cobrir os espaços. Já o ataque, mesmo com Dudu em noite inspirada, sofreu com a pouca participação dos volantes na transição ofensiva. Abel, ao fim da partida, reconheceu as dificuldades, mas reforçou que a decisão foi tomada com base em critérios claros e voltados ao melhor para o time. Resta saber se Rios voltará ao time na próxima rodada, contra o Red Bull Bragantino, ou se a sua ausência será prolongada. Caso fique de fora novamente, os rumores de um possível desgaste definitivo ganham força. E, nesse cenário, não será surpresa se outros clubes brasileiros ou estrangeiros começarem a sondar o jogador. Com 24 anos, boa presença física e passaporte europeu, Rios é visto como um ativo valioso do mercado. A torcida, por sua vez, segue dividida. Parte apoia incondicionalmente o técnico português, alegando que sua liderança e conquistas o colocam acima de qualquer jogador. Outros, no entanto, pedem mais transparência sobre os motivos da ausência de Rios, argumentando que a relação entre elenco e torcida deve ser baseada na clareza e no respeito mútuo. O clima de mistério só aumenta o fervor dos debates nas redes sociais. Entre os jogadores, o assunto é tratado com extrema cautela. Nas entrevistas, os companheiros evitam tocar no nome de Rios, limitando-se a dizer que o grupo está unido e que todos estão focados no título. Nos treinos, porém, a ausência do colombiano é notada.
O ritmo dos trabalhos e os ajustes táticos deixam claro que Abel ainda busca uma fórmula ideal sem seu camisa 27. Mesmo com o empate, o Palmeiras manteve-se na liderança do Brasileirão, agora com 23 pontos em 10 jogos. O time tem o melhor saldo de gols da competição e a defesa menos vazada, marcas que reforçam a solidez do projeto comandado por Abel. Mas a campanha invicta ainda não é suficiente para conter as inquietações geradas pela situação de Rios. No futebol, nem sempre os números falam mais alto que o ambiente. Abel Ferreira, ciente de que lida com um elenco de alto nível técnico e psicológico, sabe que cada decisão pode repercutir profundamente. Por isso, cada escolha precisa ser sustentada por coerência, disciplina e comunicação. A gestão de grupo, muitas vezes, é mais decisiva que a tática. E nesse momento, é essa habilidade que está sendo posta à prova. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto o caso Rios domina as conversas nas alamedas do futebol brasileiro, o calendário do Palmeiras não dá trégua. O clube tem pela frente uma maratona de jogos em 3 frentes: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. A profundidade do elenco, um dos trunfos do time nos últimos anos, pode ser posta à prova se a situação com Richard se estender. A ausência prolongada de um jogador-chave como ele pode gerar um efeito dominó no rendimento coletivo, tanto tático quanto emocional. Internamente, Abel Ferreira tenta reforçar a ideia de grupo e meritocracia. Fontes ligadas à comissão técnica revelaram que o treinador considera indispensável que todos os atletas estejam 100% comprometidos, tanto física quanto mentalmente. E foi justamente esse critério que teria levado à decisão de barrar Rios da partida contra o Flamengo. Abel, segundo pessoas próximas, não tolera qualquer sinal de desconcentração ou descontentamento explícito. No entanto, há quem enxergue na decisão do treinador uma dose de inflexibilidade. Analistas mais críticos alegam que, em alguns momentos, é preciso saber negociar com os atletas, sobretudo com aqueles que têm influência direta no desempenho do time. Uma gestão rígida demais pode levar a rupturas internas. E num clube que almeja todos os títulos da temporada, essas rachaduras, ainda que discretas, podem se tornar fraturas expostas no momento mais crítico do ano. O Palmeiras tem, nas próximas semanas, confrontos decisivos que podem definir o rumo da temporada. Se Rios continuar fora, a tendência é que a situação gere um novo debate sobre a dependência do time em relação a certas peças. Seria o time de Abel refém da presença de determinados jogadores? Ou o sistema montado pelo português é suficientemente sólido para absorver perdas sem comprometer o resultado? Essas perguntas já estão sendo feitas por torcedores e especialistas. Para além das 4 linhas, a situação também movimenta os bastidores do mercado da bola. Clubes do exterior, especialmente da Espanha e da Itália, têm acompanhado com atenção a trajetória de Richard Rios. Sabem que uma eventual crise com o treinador pode facilitar uma saída antecipada. E o próprio jogador, ciente de seu valor de mercado e da crescente visibilidade, estaria avaliando com calma seus próximos passos. Se não houver uma reaproximação com Abel, a janela de transferências pode ganhar um protagonista inesperado. A relação entre jogador e treinador sempre foi um fio delicado no futebol. Quando há confiança, afinidade e diálogo, os resultados em campo refletem essa sintonia. Mas basta uma fissura, um gesto mal interpretado, uma palavra atravessada, para que o ambiente se contamine. No caso de Rios e Abel, tudo indica que ainda há espaço para a reconstrução. Mas é preciso que ambas as partes estejam dispostas a dar um passo em direção ao entendimento. A torcida, majoritariamente grata por tudo que Abel construiu no Palmeiras, espera que o treinador encontre uma solução equilibrada. O clube vive uma era dourada sob seu comando, com títulos nacionais e internacionais, estrutura fortalecida e uma mentalidade competitiva admirada em todo o continente. Mas até as eras mais gloriosas enfrentam testes. E talvez este seja um dos mais difíceis do ciclo atual. A figura de Richard Rios, nesse contexto, deixa de ser apenas a de um jogador habilidoso. Ele se transforma em um símbolo da tensão entre autoridade e escuta, disciplina e empatia, comando e diálogo.
Sua ausência num jogo crucial não foi só uma decisão técnica, foi um sinal. E no futebol, sinais têm peso. São interpretados por imprensa, torcida, dirigentes e até pelos adversários. A dúvida que paira agora é: como será o reencontro entre Abel Ferreira e Richard Rios? Haverá conversa a portas fechadas, um pedido de desculpas, uma retratação pública? Ou o silêncio vai prevalecer, deixando que a ausência do atleta seja naturalizada aos poucos, até sua eventual saída? Nenhuma das opções é simples. Todas exigem maturidade, gestão de ego e, sobretudo, compromisso com o coletivo. Se a história do futebol brasileiro é repleta de casos de técnicos que romperam com craques por desentendimentos pontuais, também não faltam exemplos de reconciliações históricas que renderam títulos. O que diferencia uma trajetória da outra é a capacidade dos envolvidos de enxergar além do orgulho momentâneo. No caso do Palmeiras, está nas mãos de Abel Ferreira a chave para resolver um impasse que, se não tratado com sensibilidade, pode contaminar o ambiente de um vestiário vitorioso. No vestiário do Palmeiras, o silêncio entre Richard Rios e Abel Ferreira permanece como um sussurro incômodo. Cada treino sem o colombiano, cada escalação sem o seu nome no banco, reforça a tensão invisível que se instalou. Jogadores mais experientes, como Gustavo Gomes e o Everton, tentam manter o ambiente coeso, mas sabem que quando um dos pilares do elenco perde espaço, toda a estrutura sente o abalo. É como uma engrenagem que começa a girar com esforço, ainda funciona, mas já não é tão fluida. Nos bastidores, há quem defenda que Abel adote uma postura mais conciliadora. Pessoas ligadas ao futebol do clube sugerem que uma conversa franca entre técnico e jogador, mediada pela diretoria, seria o caminho mais sábio para selar a paz. Rios, apesar da frustração evidente, não rompeu com o grupo, mantém-se nos treinos e respeita a hierarquia. Isso é visto como sinal de maturidade e ainda mais um motivo para tentar reaproximação. Do lado do treinador, a convicção de que proteger a autoridade técnica é tão importante quanto manter o bom ambiente. Abel não quer abrir precedentes que coloquem em xeque suas decisões. Ele já lidou com situações delicadas no passado, como as saídas turbulentas de Patrick de Paula e Danilo Barbosa, e sempre manteve a linha dura como base de sua gestão. Porém, internamente, até mesmo seus aliados mais próximos admitem, é preciso saber escolher as batalhas. Na próxima partida, contra o Red Bull Bragantino, a torcida estará atenta à súmula. O nome de Richard Rios no banco ou fora da lista será mais do que uma formalidade, será um sinal claro da direção que a história está tomando. Se for relacionado, poderá indicar um degelo nas relações. Caso contrário, as especulações continuarão a ferver, alimentadas por insinuações, boatos e suposições cada vez mais difíceis de controlar. E se há algo que Abel Ferreira domina tão bem quanto o futebol, é a gestão de crises. Desde que chegou ao Palmeiras, ele enfrentou pressão da imprensa, eliminações dolorosas, críticas internas, e ainda assim construiu um legado imponente. Mas talvez nenhum título seja mais difícil de conquistar do que a harmonia silenciosa de um vestiário repleto de estrelas, expectativas e egos bem nutridos. O Palmeiras de 2025 é um gigante que sabe vencer, mas também precisa aprender a curar suas feridas antes que infeccionem. O caso Richard Rios é uma ferida aberta, pequena, mas sensível, e que pode ser suturada ou aprofundada a depender dos próximos passos. A torcida, fiel e apaixonada, torce para que o desfecho seja de união, não de rompimento. A temporada ainda reserva muitos desafios, e os campeonatos não esperam por reconciliações internas. Se Rios voltar, terá que mostrar dentro de campo que sua ausência não foi apenas sentida, mas também uma lição de superação. Se partir, deixará um vazio que nem sempre será preenchido com uma nova contratação. Porque, no futebol, mais do que números, o que fica é a história, e essa, o colombiano já escreveu com entrega e talento. O clássico contra o Flamengo, mesmo com o empate, foi só o primeiro capítulo visível dessa narrativa. O que virá a seguir pode determinar não só o futuro de Rios no clube, mas também a própria condução de Abel Ferreira no restante da temporada. Afinal, às vezes, uma decisão aparentemente pequena, como dizer "não joga hoje", pode desencadear uma sequência de acontecimentos que ninguém consegue mais controlar. Assim,
Enquanto a bola continua a rolar e os olhos se voltam para os gramados, os verdadeiros embates seguem acontecendo longe das câmeras. Em salas de reunião, corredores silenciosos, reuniões a portas fechadas, e no coração de uma torcida que, mesmo sem saber todos os detalhes, sente quando algo está fora do lugar. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.